pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a pré-história, período paleolítico. A pré-história está dividida em fases, assim como a história. As fases da pré-história são paleolítico, neolítico, mesolítico e idade dos metais. Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre o período paleolítico. O período paleolítico quer dizer pedra lascada. Nesse momento, os seres humanos faziam a lascação da pedra, batendo uma pedra na outra, até que formasse uma ponta mais afiada, formasse um instrumento. Como nós vimos em aulas anteriores, a evolução cerebral não dava condições, não permitia ao ser humano que ele entendesse ainda como produzir ferramentas mais complexas. À medida que ele foi evoluindo e passando do Australopithecus para o habilis, para o erectus, para o homem de Neandertal, ele começou a ter um tamanho cerebral maior e começou então a arranjar soluções que antes não eram propícias ou ele não conseguia por causa do tamanho cerebral dele. Nesse período do Paleolítico, ele consta com mais ou menos aproximadamente 2 milhões de anos do seu início até o seu final, e é o período que compreende toda a evolução da família dos hominídeos, começando com os australopitecos africanos e terminando aproximadamente no Homo sapiens para o Homo sapiens sapiens. Nesse período também ocorreu a adaptação do ser humano e a evolução dele às necessidades do meio. Ele começa sem ter moradia, passa a morar embaixo de uma árvore, encostado numa pedra, domina a arte do fogo, passa a morar dentro das cavernas, até que, ao final do Paleolítico, ele vai passar por uma transição descobrindo como produzir a agricultura. E aí ele tem a necessidade de construir casas próximos às plantações que ele vai fazer. Existe uma subdivisão do período paleolítico, chama-se Paleolítico Inferior e Paleolítico Superior. Uma das principais características desse período é que o ser humano é nômade ou nomadismo. Isso acontece porque ele precisa sobreviver às características do meio, o planeta ainda está se organizando, as espécies estão evoluindo e ele precisa de água e alimentos. Como os alimentos não ficam fixos, estão em constante movimentação, ele precisa andar atrás de comida e principalmente veios de água para poder ingerir a água e não ficar debilitado, com o organismo debilitado. Por causa disso, ele é nômade. Como ele passou a sobreviver nesse período? Através da caça, que era feita de forma coletiva, da pesca em rios e lagos e da coleta de raízes, frutas, sementes, folhas que o planeta fornecia de forma natural, mas que não era uma sequência, como nós vemos no período da agricultura. Nesse período também, o ser humano, ao passar pelo processo da evolução, ele consegue então manipular as pedras de forma melhor e entender, por causa do tamanho do cérebro, que ele poderia ter instrumentos feitos também com ossos e não só instrumentos de pedra. Então, ele começa a elaborar de forma melhor esses instrumentos e nesse momento ele já pertence ao hominídeo habilis. Eles viviam, né, em céu aberto, viviam no interior das cavernas, só que viver dentro das cavernas era muito perigoso, porque como eles não dominavam ainda a questão da manutenção do fogo, poderia haver alguma fera dentro da caverna e isso tornava perigoso para eles, além de frio e escuro. Com o fogo, que ocorre no hominídeo erectus há mais ou menos 500 mil anos atrás, eles conseguem então deixar registros dentro das cavernas por causa da iluminação. Esses registros são chamados de pinturas rupestres. Ele consegue iluminar o local onde ele está, à noite, fora da caverna ou dentro da caverna. Ele consegue se aquecer, ele consegue cozinhar os alimentos e só pelo fato dele cozinhar os alimentos, a expectativa de vida dele já aumenta, porque ele passa a não comer mais carne que contenham tantos micróbios e passa a ter uma expectativa de vida maior. Nesse período também é que vai se iniciar a questão da oralidade. Vai ser entre o Homo erectus e o homem de Neandertal, famosamente chamado por ser o homem da caverna, é que as primeiras oralidades vão acontecer. Eles utilizavam então cenas do dia a dia deles com caráter mágico, achados que eles faziam e coisas estranhas do dia a dia deles para registrar no interior das cavernas. Esse registro é chamado de pintura rupestre
Inicialmente ele era feito com carvão vegetal e mineral, contido no interior das cavernas. Os principais achados foram feitos em cavernas de Altamira, na Espanha, e Laux, na França.